Pessoal, lei da oferta e da procura é algo muito simples da gente entender. A primeira coisa que a gente precisa entender, que é óbvio, mas vocês vão ver que não é tão simples assim, para algumas pessoas, infelizmente, a lei da oferta e da procura não é uma lei como a gente tem, sei lá, o Código Penal, o Código Civil, a Lei Maria da Penha, e assim vai, tá? É uma questão, digamos, de organização do próprio mercado, da própria economia. Ou seja, é algo que acontece mesmo que a gente não queira muito que aconteça. Tá? Então, a gente tem aí, em economia, várias leis, várias regras, e não são normas jurídicas. Então, não tem, em algum momento, alguém aprovou uma lei que é a lei da oferta e da procura, passa a valer. Não, não é isso, tá? É algo que acontece, eu não gosto muito da expressão, mas vamos lá, é algo que acontece naturalmente dentro da nossa sociedade, ok? Você deve estar em casa pensando, a Adriana está de sacanagem, né? Todo mundo sabe que a lei da oferta e da procura não é uma lei como a gente tem, né? A legislação. A lei da oferta e da procura é uma coisa que acontece no mercado. Tá, gente, eu sei que vocês sabem, mas deixa eu contar para vocês, vários deputados federais já apresentaram projetos de lei querendo revogar a lei da oferta e da procura, tá? Então, isso acontece. Bom, gente? Então, eu tenho que avisar antes, porque eu tenho medo aí de que alguns de vocês se elejam deputado e façam uma bobagem dessa. Não que vocês se elejam deputados, eu até gostaria muito que vocês são todos muito capazes. Mas se eleger deputado e apresentar um projeto de lei desse, pelo amor de Deus, né? E isso já aconteceu mais de uma vez no Congresso, ok, pessoal? Então, eu estou avisando aqui que é para não cometer essa gafe. Gente, a lei da oferta e da procura é algo relativamente simples da gente entender, tá? Lei da oferta e da procura. A ideia, são duas ideias, tá? Na lei da oferta e da procura. A primeira é a seguinte: tudo que falta, valoriza. Tudo que sobra, desvaloriza. Faltou, valoriza. Sobrou, desvaloriza. Ou seja, vamos imaginar um determinado produto. Sei lá, uma camisa qualquer, tá? Uma camisa. Camisa. Tá? Uma camisa. Se essa camisa faltar, por que uma camisa pode faltar? Porque ela entrou na moda e todo mundo quer comprar aquele tipo de camisa. Ou porque a fábrica, a confecção, fez poucas camisas. Então, uma coisa falta porque tem muita gente querendo comprar ou pouco produto querendo vender. Aquilo ali começa a faltar. Se começou a faltar, o que vai acontecer? Se começou a faltar, a tendência é que o preço suba. Ok? Ou uma coisa pode sobrar. Se uma coisa sobra, por que uma coisa sobra? Porque as pessoas não querem comprar ou porque foi produzido muito. Se uma coisa sobra, a tendência é que desvalorize. E aí a tendência do preço é cair. Então, tudo aquilo que é raro, tudo aquilo que tem pouco, tudo aquilo que tem mais gente querendo comprar do que produto para vender, a tendência é que o preço suba. Tudo aquilo que tem um excesso, que sobra, que tem muito, a tendência é desvalorizar. Ok? Então, por isso, pessoal, já vou até dar uma dica aqui para os rapazes que estão em sala de aula aqui comigo, tá? Por isso que aquela menina que você gostava tanto e você dava tanta atenção para ela, você ligava para ela toda hora, você mandava presente, você estava toda hora fazendo coisa para ela, ligando, mandando zap, sempre muito atencioso, por isso que ela terminou contigo. E ficou falando com as amigas, ele é legal, mas é muito pegajoso, toda hora, não, encheu. Por isso, excesso desvaloriza. Excesso desvaloriza. Se sobrou, se tem muito, desvaloriza. Quando tem pouco, valoriza. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira ideia da lei da oferta e da procura, tá bom? Ou seja,
A lei da oferta e da procura, ela vai valorizar o que falta e desvalorizar o que sobra. Por isso, gente, que ouro é tão caro. Porque ouro a gente não tem em excesso. Não é fácil obter ouro. O ouro é um metal razoavelmente pesado, dado o número atômico dele. Gente, eu estou falando aqui de número atômico, tá? Mas eu não entendo nada de química, tá? É só porque ele é um metal pesado, ok? O ouro é um metal pesado, dado o número atômico dele. E aí o que aconteceu? No período de formação da Terra, na medida que ele era pesado, ele foi afundando na camada terrestre. Então é mais difícil conseguir ouro do que outras coisas. Então o ouro é raro. O ouro é algo que não é fácil de conseguir. Então ele é valorizado, ok? Todo mundo aqui que mora em casa e tem algum terreno, como por exemplo é o meu caso, o mato cresce toda hora, né? Aliás, o mato cresce em todo lugar. Se fosse uma orquídea, não crescia. Mas mato cresce em todo lugar. Por isso que mato não tem valor nenhum. Porque sobra muito. Né? Toda hora tem. E aquilo acaba não tendo valor. Ok? O segundo ponto da lei da oferta e da procura, às vezes, é algo que passa um pouco desapercebido, mas que a gente sente isso. Tá? Vamos imaginar o seguinte: tem um produto que está bombando. Uma camisa, exemplo que eu dei. Todo mundo quer comprar aquele tipo de camisa. Ok, pessoal? Todo mundo quer comprar aquele tipo de camisa. Gente, olha só. Nesse caso, o que vai acontecer? Além daquela camisa que todo mundo quer comprar, ou porque foi produzido pouco, todo mundo quer comprar, a primeira coisa é que o preço vai subir. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado da lei da oferta e da procura é o seguinte, pessoal. O segundo resultado é o seguinte. Eu vou estar mandando um recado, um sinal para o consumidor e para o produtor. Se todo mundo quer comprar e o preço está subindo, eu vou dizer para o consumidor: olha só, o preço está alto. Quando o preço está alto, a gente já viu a tendência que o consumidor desanime de comprar. Por outro lado, quando o preço está alto, quando o preço está alto, a tendência é que o produtor queira aumentar a produção. Então eu estou mandando um recado: produtor, olha só, esse produto está faltando no mercado, por isso que o preço está subindo. Faz mais. Consumidor, esse preço está alto. E aí o cara desanima de comprar. Ok? Então é um mecanismo que o mercado usa até para se regular, para avisar: olha só, o preço está subindo é porque está faltando. A mesma coisa pode acontecer se isso começar a sobrar. Quando começa a sobrar e o preço começa a cair, qual é o recado que a gente manda para o produtor, para o fabricante? Olha só, você produziu demais, querido. Faz menos da próxima vez. Em vez de fazer 100, faz 80, faz 70, faz 50, porque está sobrando. Se está sobrando, faz menos. E aí ele vai arrumar a produção dele para, na próxima decisão que ele vai tomar de quantos eu vou produzir, ele produzir uma quantidade menor. Então, além de valorizar o que falta e desvalorizar o que sobra, eu também tenho a lei da oferta e da procura como sendo um elemento de mandar um recado para os atores econômicos. Olha só, está faltando esse produto, produz mais. Olha só, esse produto sobrou, produz menos. Ok? Por quê? Porque senão as pessoas ficariam errando sempre, né? Sempre produzindo a mais ou sempre produzindo a menos. E isso não acontece. Por quê? Porque a lei da oferta e da procura também manda esse recado para as pessoas se adequarem à realidade do mercado. Ok? Gente, a lei da oferta e da procura é algo muito simples, que todos nós conhecemos, tá? De novo, ela é algo, não gosto da palavra, mas vou usar de novo, é algo natural, tá? É algo que acontece meio que independente da nossa vontade, ok? Mas que se impõe. Não é uma lei estrito sensu, como a gente tem, sei lá, a Lei Maria da Penha, a Lei 9.099, que regula os juizados, tá? E assim sucessivamente, podia ficar citando lei aqui até amanhã, o que mais tem no Brasil é lei. Uma, digamos, uma meio que força intrínseca do mercado, tá? Então, não vamos querer revogar a lei da oferta e da procura,
que isso não existe, isso não é possível. É a mesma coisa que você querer revogar, sei lá, a lei da gravidade. Ok, gente? Isso é muito, muito importante. Vamos lá. Não afundou pela NA, ela afundou pela densidade. NA, o que é NA, Fabíola? Fabíola, pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Eu não entendi aqui. Ela não afundou pela NA. Número atômico, afundou pela densidade. Ah, ok. Tá bom. Obrigado. Só a Fabíola provando que eu realmente não sei nada de química. Ok, não tem problema, Fabíola, sem problema. Tá? Afundou pela densidade. Então o ouro é mais denso e por isso ele afundou e é mais difícil da gente conseguir, ok? Então, pessoal, importante que a gente compreenda, então, que a lei da oferta e da procura é essa força intrínseca ali do mercado que acaba impondo determinadas coisas, independente da nossa vontade, ok? De novo, pessoal, vou voltar ao que eu falei na aula passada. A gente tem, por exemplo, uma questão ligada aí ao álcool gel, que teve uma procura muito grande das pessoas, ok? E essa procura muito grande, pela lei da oferta e da procura, vai pressionar o preço para cima. Esse pressionar o preço para cima é aumentar um pouco o preço. Não é pegar uma coisa que custa R$ 2 e começar a vender por 20. Provavelmente aí é abuso, ok? E aí é aquilo que eu falei, gente, isso é importante. Por isso que esses crimes contra a economia popular, contra a concorrência, às vezes são complicados, tá? O que é proibido é o abuso. Gente, abusar é sempre ruim, né? Quando você abusa da paciência de alguém, a gente sempre fala, né, que a diferença do remédio para o veneno, às vezes, é a dose. Então, uma dose muito forte, um abuso, é ruim. Então, é complicado provar o que foi uma pressão do mercado para aumentar o preço, o que é um abuso, tá? É claro que, às vezes, eu me lembro de uma vez, acho que foi em Friburgo ou Teresópolis, eu não lembro, que teve uma chuva e tal, caiu barreira, e aí teve um lugar da cidade que ficou isolado. E aí o cara vendia garrafa d'água. E a garrafa custava R$ 2, ele passou a vender por 20 no dia seguinte, porque ele sabia que não ia chegar a água lá. Gente, aí é abuso, tá? Agora, você tem, por exemplo, uma camisa que está sendo muito procurada, e aí o preço vai subindo aos poucos, e aí você vê que teve um aumento ali do preço, que a procura foi muito forte, e, na verdade, quer dizer, aquela não é a única camisa do mundo, as pessoas vão morrer se não usarem aquela camisa e tal, é só porque aquela camisa está na moda, o preço subir por causa ali da oferta e da procura, isso não é crime. Tá legal, pessoal? Tá ok? A gente não pode ter essa dúvida, tá? O abuso é que você tem que verificar no caso concreto, tá? Então você, quando você se formar, passar no concurso, virar promotor ou virar juiz e for julgar uma causa dessa, o que você tem que verificar se no caso concreto não é uma pressão normal ali do mercado, que pode acontecer pela lei da oferta e da procura, ou se é um abuso que tem aí um dolo, tem uma maldade da pessoa para que ela... Gente, dolo não é sinônimo de maldade, não. Falei isso, fiquei com medo de vocês confundirem. Dolo é ter a intenção de fazer, tá? A intenção consciente de fazer. Então, a pessoa agiu com dolo ou agiu com alguma maldade e tal, no sentido de ganhar dinheiro das pessoas que estão desesperadas, tá? Já que estamos falando disso, né, estamos falando dessa questão, vamos passar para o Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência. Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência. Pessoal, primeira coisa é o seguinte, não existe direito adquirido de clientela, ok? Ou seja, pessoas que compram com você, elas não têm a obrigação de comprar sempre com você. Então, se você tem uma loja e você tem uma clientela fixa, uma clientela fiel, se alguém abrir uma outra loja e roubar os seus clientes, porque o produto dele é melhor, o produto dele é mais barato, porque a loja dele é novidade, é mais bacana, tem uma marca mais famosa, ou qualquer outro motivo, você não tem direito de reclamar, ok? Não há direito adquirido à clientela, não há direito adquirido de parcela de consumidor. Você pode perder os seus consumidores a qualquer momento.
Aliás, no mercado, a gente espera que isso aconteça. Ou seja, a gente espera que haja competição e que, através da competição, qualidade do produto, melhor preço, melhor atendimento, tá? A gente tenha uma loja querendo conquistar o cliente, que às vezes era fiel a uma outra loja, ok? Então, se você tem um celular da Samsung, sempre usou celular da Samsung, isso não pode impedir que a Apple, a Sony ou uma Xing Ling chinesa queira conquistar Rouanet, né? É Rouanet que fala, essa nova? Gente, como vocês sabem, eu não sou muito fã de celular. O Rouanet queira conquistar ali aquele mercado. Nada impede, não tem problema nenhum, tá? Então, a concorrência só é ilegal quando a gente emprega um meio inidôneo. Ou seja, quando você emprega uma prática desleal, como a gente falou, por exemplo, né, do dumping, quando você emprega qualquer prática que seja desleal, ok? Então, a concorrência desleal é uma coisa que não, em tese, não pode concorrer, não pode ocorrer, ok, pessoal? Gente, existe uma diferença entre concorrência desleal e infração à ordem econômica, tá? A legislação é muito clara com relação a isso, ok? A concorrência desleal normalmente está prevista, a concorrência desleal vai estar normalmente prevista no artigo 36 da Lei 12.529 e no artigo 195 da Lei 9.279. Esses artigos estão lá no finalzinho do nosso material de aula, tá? Das nossas notas de aula, tá? Tá lá. Qual é a diferença, gente, de concorrência desleal para infração à ordem econômica? Concorrência desleal acontece quando a gente tem uma infração, quando a gente tem um ato abusivo que afeta só os vendedores, os concorrentes, ok? Eu estou fazendo alguma coisa que é errada e que não prejudica as outras pessoas, prejudica só meu concorrente. É alguma prática que vai prejudicar o concorrente. Já a infração à ordem econômica envolve os concorrentes e também a economia como um todo. Gente, ninguém precisa decorar isso. É só que você pode ver essas expressões aí na legislação, tá? Então, concorrência desleal é uma prática de concorrência que vai prejudicar o meu concorrente, a outra loja, por exemplo. Mas não vai prejudicar, não vai trazer um problema maior para os consumidores, para o restante da economia. Quando eu falo em infração à ordem econômica, eu tenho uma prática que, na verdade, ela é desleal para o meu concorrente e prejudica a economia como um todo. Ok? Não tem muita questão aí elucubrando. Então, se você vê esses artigos de lei que eu botei por curiosidade para vocês lá no final, nos anexos das nossas notas de aula, o que acontece é que a gente tem uma definição ali. Se prejudicar só meu concorrente, concorrência desleal. Se prejudicar a economia como um todo, o que vai acontecer é a gente ter uma infração à ordem econômica, ok? Tanto a concorrência desleal quanto a infração à ordem econômica vão ser punidas. E quem é que monitora essas questões? Quem monitora essas questões é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência, tá? O SBDC, ok, pessoal? O Sistema Brasileiro de Proteção à Concorrência, ele tem dois órgãos, tá? Dois órgãos. O primeiro é o CAD. O CAD é o mais famoso deles, tá? O CAD, na verdade, é uma autarquia federal. CAD significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A primeira pergunta é, Adriana, por que ele é administrativo? Porque, gente, normalmente os conselhos são eleitos, tá? Então, você tem na UCP, por exemplo, você tem o Conselho Universitário da Universidade,
o Conselho Universitário da UCP. O Conselho Universitário da UCP é formado por professores eleitos. É formado por professores eleitos. Ok, gente? Então, normalmente, conselhos são formados por pessoas eleitas. Só que esse conselho, o CAD, ele não é formado por pessoas eleitas. Ele é formado por pessoas indicadas pelo Poder Executivo, pelo governo federal. Como ele não é formado por pessoas eleitas, ele recebe o nome de Conselho Administrativo, certo? Porque as pessoas são indicadas e não eleitas. Feita essa observação, o que faz o CAD? Aliás, qual é o objetivo do CAD? O objetivo do CAD é a proteção da livre concorrência. A pergunta aqui, deixa eu ver de quem foi a pergunta. Perdão, gente. A pergunta do Hernani é o que é SBDC mesmo. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ou seja, é um sistema que existe no Brasil para proteger a concorrência. E esse sistema é formado por 2 órgãos. Então, tem 2 órgãos que atuam na proteção, na defesa da concorrência. Tá? Esses 2 órgãos, o primeiro a gente já está falando, é o CAD. Então, Hernani, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é um sistema para proteger a concorrência de mercado no Brasil. Lembra, a gente viu, né? A concorrência ela é boa para a economia e ela é boa para os consumidores. Quanto mais concorrência, melhor a gente vai ter, porque produtos vão ser mais qualidade, eu vou ter um preço mais baixo, e assim sucessivamente. Então, isso é importante que a gente compreenda, tá? Então, veja. Nada, Hernani, que isso? Então, veja. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, tá? Ele foi instituído, de novo, pela Lei 12.529, de 2011, né? Que é uma lei já não tão recente, mas também não é uma lei tão antiga assim, tá? E o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele vai ser composto por 2 órgãos. O primeiro é o CAD. Por que ele é administrativo? Porque os membros são indicados, normalmente pelo governo federal, tá? Esses membros são indicados. Mas se vocês pegarem lá na lei, você vai ver que o CAD tem vários membros, aí vários órgãos indicam. A gente não precisa decorar isso. O que a gente precisa saber é que o objetivo do CAD é a proteção à concorrência. O objetivo do CAD é proteger a concorrência, ou seja, a ideia de que a proteção da concorrência é algo importante para que a gente tenha melhores produtos e uma economia que funciona melhor. Isso é algo de grande importância para nós, tá? Então, e é claro, a gente já viu isso em sala de aula, lembra, pessoal? Que a livre concorrência é um dos princípios constitucionais que norteiam a ordem econômica. Está lá no artigo 170. Então, o CAD existe para que a gente tenha a possibilidade de proteger essa livre concorrência, para evitar que a gente tenha o quê? Uma concorrência que vai ser diminuída. O que o CAD faz, pessoal? Ele tenta prevenir que essa concorrência diminua, ele vai fazer medidas para evitar, repreender e até mesmo, se for o caso, punir. Punir, ele não vai poder punir, ele vai ter que acionar a justiça para a justiça poder punir, mas ele pode fazer uma medida repressiva contra quem está atuando para diminuir a concorrência, e medidas educativas, fazer campanhas educativas, né, que a gente acaba não vendo muito, isso é ruim, às vezes no Brasil a gente não tem tantas campanhas educativas para estimular a concorrência, tá? Então, o CAD ele vai analisar e aprovar ou não. Desculpa, Guilherme, mas o que é uma oferta individual? Isso é lá você está perguntando da matéria lá de trás, né? É isso? Guilherme? Olha só, Guilherme, eu vou fazer o seguinte: no final da aula eu te respondo, porque na verdade você está fazendo uma pergunta de 5 ou 6 aulas atrás, 5 ou 6 é exagero, mas umas 4 aulas atrás. Então, para não interromper o raciocínio, eu vou fazer o seguinte:
Eu vou terminar o que eu estou falando aqui sobre o sistema brasileiro da concorrência. Quando eu terminar de falar sobre o sistema brasileiro da concorrência, eu falo sobre oferta individual, ok? Então vamos lá. Então qual é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte: sempre que eu tiver, e a lei fala o seguinte, sempre que tiver uma fusão, sempre que tiver uma incorporação, sempre que uma empresa for comprar a outra, e isso possa prejudicar a livre concorrência em mercados importantes, o CAD tem que autorizar essa fusão, essa compra, essa incorporação de uma empresa pela outra, ok? Isso é, na verdade, uma regra que nasce na legislação antitruste brasileira. Ok, gente? Só que, pessoal, assim, do fundo do meu coração, tá? Na prática, isso às vezes não funciona, tá? Então imagina o seguinte: a Nestlé vai comprar a Garoto. A Nestlé, vocês sabem, grande empresa de alimentos multinacional. A Garoto fabrica chocolates no Brasil, fica ali em Vila Velha. Não sei se eu já comentei isso com vocês, mas se você for a Vila Velha, visite a fábrica da Garoto, é bem legal. Você paga ali uma mixaria para fazer um tour pela fábrica, e tudo que eles estão produzindo na fábrica naquele momento você pode comer até explodir, tá? Quanto você quiser. Tá? Ah, eu quero comer 100 bombons, pode comer os 100, tá? Você pode comer até explodir. Mas o mais interessante não é comer até explodir, é conhecer a produção. Ok? Vamos lá. A Garoto, então, ia ser comprada pela Nestlé. A Nestlé vai comprar a Garoto. Como o mercado de alimentos é um mercado importante e você teria uma concentração muito grande na mão da Nestlé, nesse mercado de alimentos, nessa parte aí de chocolates e doces, essa coisa toda, o CAD virou para a Nestlé e falou: olha só, não pode, não vai poder. Então, proibiu essa compra, tá? Então, na verdade, o que ele faz? Ele investigou e não aprovou esse ato de concentração do mercado, que seria a compra. O que a Garoto fez? Falou: bom, tudo bem, então se eu não vou poder vender para a Nestlé, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar. E aí o CAD se viu numa situação muito complicada, né? Se eu proíbo a compra, a fábrica fecha. Se eu deixo de comprar, eu vou ter uma situação em que o mercado vai ter uma concentração maior. O que o CAD fez? Bom, deixou comprar. É melhor um mal pequeno do que um mal maior. A fábrica fechar ia ser ruim para a cidade, ia ser ruim para as pessoas que trabalham ali na fábrica que fica em Vila Velha, e assim sucessivamente, tá? Então, às vezes, o poder do CAD é um poder pequeno, não tem muito o que fazer. Imagina a seguinte situação: nós temos dois concorrentes. Vou dar uma situação aqui bem esdrúxula e provavelmente bem... Não, vou dar uma situação real, ok? Uma situação real. Vou inventar, não. A Disney comprou a Fox. Todo mundo acompanhou isso, né? Ano passado, a Disney comprou a Fox. Onde é que essa compra aconteceu? Nos Estados Unidos. O CAD tem poder para intervir sobre isso? Não. O CAD é brasileiro. Se o órgão de regulador norte-americano liberou, liberou. Não há o que fazer. Ok, pessoal? E aí o CAD tem uma certa limitação. Aí você vai falar assim: mas Adriano, o CAD proibiu que a ESPN, a emissora de esportes, ficasse com a Fox Sports. Pessoal, para quem não sabe, a ESPN pertence à Disney, tá? A ESPN, a dona é a Disney. E aí o que aconteceu? Como a Disney comprou a Fox, em tese a Disney é dona hoje da ESPN e da Fox Sports. Aqui no Brasil e no México aconteceu a mesma coisa, tá? Aqui no Brasil, o que aconteceu? O CAD falou assim: não pode. A concentração vai ser muito grande. A Disney não pode ficar com a Fox Sports. A Disney vai ter que vender a Fox Sports. A Disney falou: tudo bem, eu vou vender então a Fox Sports.
e anunciou a Fox Sports no mercado. Aliás, está à venda, se alguém quiser comprar aí, pode se habilitar. Qual é o problema, pessoal? Comprar a Fox Sports é difícil, porque é muito caro. É uma emissora de televisão muito cara de se comprar. E até agora, até hoje, hoje de manhã, a última hora que eu olhei, ninguém quis comprar a Fox Sports. E agora o CAD está numa sinuca de bico, que vocês podem até acompanhar. Acompanhe essas notícias pelo rádio, pela TV e principalmente pelos jornais. O que o CAD vai fazer? Vai chegar uma hora que o CAD vai falar para a ESPN, olha só, você tentou vender, ninguém quis comprar, tá bom, pode se fundir. Vira tudo uma coisa só, não tenho mais o que fazer. Eu tentei manter a concorrência, só que a realidade se impôs. Ninguém quer comprar a Fox Sports, ou quem quer comprar não tem dinheiro para comprar. Ok, pessoal? Então o CAD tem esse poder, mas esse poder, como eu comentei, é limitado pela realidade das coisas. Depois do CAD, o segundo órgão, pessoal, o segundo órgão é a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, tá? Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda? Pessoal, a Secretaria de Acompanhamento do Ministério da Fazenda, ele faz uma advocacia da concorrência, ou seja, ele vai ficar estudando o mercado e fazendo pareceres. E vai levar esses pareceres aos diferentes órgãos do governo. Ou seja, vai levar isso para o ministro da Fazenda, para o ministro da Administração, vai levar isso para o CAD, vai levar esses pareceres para todos os órgãos governamentais. Ou seja, ele é um órgão consultivo que estuda, examina, e se ele vê que tem alguma ameaça à concorrência, ele faz um parecer, ele faz um relatório e entrega isso para o órgão que deveria tomar alguma providência. Ok, gente? Veja, é importante que a gente compreenda o seguinte: órgão consultivo, ou seja, o parecer da Secretaria, tá, de Acompanhamento Econômico não é vinculante. Ou seja, se eu trabalho nessa Secretaria de Defesa, né, da Ordem Econômica. Então, eu estou lá lotado no Ministério da Fazenda, ok? E eu trabalho nessa Secretaria de Acompanhamento Econômico. E aí eu verifico que está tendo uma ação no mercado que vai diminuir a concorrência. Eu faço um relatório e entrego para o CAD, entrego para o ministro da Fazenda, entrego para o Ministério Público Federal. Gente, olha só, isso não vincula, tá? Eu não obrigo o ministro da Fazenda, o CAD, o MPF, a atuar contra aquilo ali. Eu estou dando apenas uma indicação. Ou seja, não há uma vinculação. Eu não obrigo quem recebe aquele relatório a atuar conforme o relatório indica. Ou seja, o parecer não é vinculante. Ele é apenas uma sugestão. Ok? Então, eu tenho esses dois órgãos, tá? O CAD, que é o mais importante, normalmente o mais famoso, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que tem apenas a função de fiscalizar e fazer pareceres, fazer relatórios sobre isso. Ok, pessoal? Com isso a gente termina essa parte aqui do nosso programa. Ok, gente? É importante que a gente não tenha dúvidas sobre ao Sistema Brasileiro de Proteção ou de Defesa à Concorrência. Tá? Deixa eu responder a pergunta do Guilherme aqui. Guilherme, o que é a oferta individual? A oferta individual é a decisão de quanto eu vou vender que o vendedor faz. Então, imagina que eu sou vendedor de quê? Sei lá, eu vendo queijo de porta em porta. Eu tenho uma loja que vende roupa. Eu sou a Apple e faço celulares. A oferta individual é a decisão
que o vendedor de queijo de porta em porta, o dono da loja de roupa e a Apple tomam para ver quanto eu vou vender. Então, quantos queijos eu vou comprar ou eu vou produzir para vender esse mês? Quanto de roupa eu vou comprar ou vou produzir para vender esse mês? Quantos celulares eu vou produzir para vender esse mês? Isso é a oferta individual. Era essa a sua dúvida? Você perguntou. Ok. Tá ok, Guilherme. Gente, qualquer dúvida pode perguntar a qualquer hora. Às vezes, se for uma dúvida sobre alguma coisa muito lá atrás, aí a gente espera concluir o raciocínio que a gente está fazendo e aí volta, tá bom? Muito bem, terminado essa parte da matéria, vamos passar agora para macroeconomia. Como nós vimos, macroeconomia vai estudar os agregados econômicos. Macroeconomia vai estudar os agregados econômicos, ou seja, a gente vai estar estudando a economia funcionando como um todo. Se na microeconomia eu estudei o consumidor separado, eu estudei o vendedor separado, agora eu vou estudar como um todo. Quando você escuta assim, a quarentena vai diminuir a venda dos produtos em Petrópolis, a gente está estudando o quê? Macroeconomia, ou seja, o agregado, a soma dos individuais. Eu vou pegar o consumo de cada pessoa na cidade, vou somar e vou comparar com o consumo anterior. O agregado, portanto, ele está dentro do campo de estudo da macroeconomia. Ok, pessoal? Isso é algo importante que a gente entenda desde já. Quando a gente começa a estudar macroeconomia, em qualquer escola do mundo, a gente começa sempre a estudar macroeconomia tendo algumas noções básicas. E a gente vai começar com essas noções básicas. A primeira noção básica é o item 5.1, tá? Do nosso material de aula, tá? Que é a contabilidade nacional. Contabilidade nacional. Gente, a contabilidade nacional nada mais é do que você registrar, vou falar aqui com português bem simples, tá? Você registrar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do país. Essa é a ideia de contabilidade nacional. Contas nacionais. Gente, contas nacionais é isso. É o registro do dinheiro que sai e o registro do dinheiro que entra no Brasil. Por que isso é importante, você quer me perguntar? Pessoal, isso é importante por um motivo muito simples, né? Eu não gosto de fazer essas comparações entre a economia de um país e a economia de uma pessoa, ok? Porque isso normalmente é um erro muito grave. Mas, nesse caso, eu acho que dá para a gente fazer uma comparação, tá? Que comparação é essa? Pessoal, você tem sua conta no banco, ok? Você tem lá sua conta no banco. Para você, é importante saber o quanto de dinheiro entra e o quanto de dinheiro sai. É importante para você saber isso, o quanto de dinheiro entra e o quanto de dinheiro sai. Por quê? Porque se o dinheiro acabar, vai ficar ruim. Gente, a mesma coisa um país. Eu preciso saber o quanto de dinheiro entra no meu país e o quanto de dinheiro está saindo. Porque se está saindo mais dinheiro do que está entrando, é muito provável que vai chegar uma hora que eu vou ter um problema, né? Uma crise financeira. Porque o dinheiro está saindo, não está entrando. Uma hora o dinheiro acaba. E, infelizmente, é assim que funciona. Então, é importante que a gente verifique isso. É importante que a gente verifique essa situação. Para que o governo possa saber, para que a sociedade possa saber, porque as contas nacionais, pessoal, elas são publicadas e todo mundo tem acesso, tá? Para que as pessoas, as empresas, as pessoas, para que o governo possa saber, existe uma contabilidade nacional, que é feita, claro, pelo Ministério da Fazenda, com auxílio aí do IBGE, do Banco Central e de todo mundo que tem aí os dados para que a gente possa fazer essa contabilidade.
Então, essa contabilidade nacional, ela vai registrar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do Brasil. Quando você vê uma definição sobre o que é a contabilidade nacional, você vai ver assim: a contabilidade nacional é feita no balanço de pagamentos. Balanço masculino, tá, gente? Balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? É esse registro. O balanço de pagamentos é o extrato da entrada e da saída de dinheiro de um país. Então, o balanço de pagamentos é esse registro. Então, o balanço de pagamentos é um registro contábil, porque isso é uma questão de contabilidade. É o registro contábil de todo o dinheiro que entrou e de todo o dinheiro que saiu, de todas as transações econômico-financeiras entre uma pessoa que está no Brasil e uma pessoa que está fora. Gente, não é entre brasileiro e estrangeiro, não, tá? É entre alguém que está no Brasil e alguém que está fora do Brasil. Porque não me interessa. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, o pai da pessoa é alemão. É claro que agora, nessa época de pandemia, é mais difícil a gente viajar. Mas vamos imaginar a seguinte situação: tem um alemão que mora no Brasil. E esse alemão que mora no Brasil, apesar de ter um visto que ele pode ficar aqui, ele é alemão e ele mora no Brasil. Ele tem um filho que é brasileiro. Esse filho vai estudar na Alemanha. Então eu tenho um alemão que mora no Brasil e um brasileiro que mora na Alemanha. E aí o pai, o alemão, manda dinheiro para o brasileiro, que é o filho. Ok, gente? Gente, para o Brasil não interessa se quem está mandando dinheiro é um alemão ou um brasileiro. O que interessa para o Brasil é o dinheiro saiu. Para a Alemanha, que também tem a sua contabilidade nacional, para a Alemanha não interessa se quem está recebendo esse dinheiro é um alemão ou é um brasileiro. O dinheiro entrou e se entrou tem que ser registrado. Ok? Então, o balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômico-financeiras entre um residente num país e um não residente. Ou traduzindo e falando um português mais simples, é o registro de toda entrada e saída de dinheiro de um país. Por que a gente precisa fazer isso, pessoal? Primeiro motivo, a gente já viu, para controlar o fluxo econômico, o fluxo financeiro de um país. Por quê? Eu preciso saber se tem dinheiro entrando ou saindo. Se tem muito dinheiro saindo, é possível que aquele país vai quebrar. Por quê? Porque ele está acumulando perdas, o dinheiro só sai e não entra, uma hora o dinheiro acaba. E isso é importante da gente saber. Imagina que você é um investidor, você é um investidor australiano e quer botar o seu dinheiro no Brasil. Você vai olhar as contas nacionais brasileiras. Se tiver perdendo dinheiro, você não vai botar dinheiro ali. Porque se o país quebrar, você não vai ter seu investimento de volta. Assim como para o governo também é importante, ele também precisa saber disso para tomar alguma providência. Então é importante para a gente medir a atividade econômica. Também é importante porque eu vou fazer um controle. Tem muito dinheiro entrando no Brasil. Por quê? Porque a gente exporta muita soja. Então o governo está ciente que a soja é importante para a economia brasileira, porque entra dinheiro por causa disso. Isso pode sinalizar para o governo a necessidade de melhorar o porto, para poder exportar melhor, melhorar a estrada ou a ferrovia que transporta a soja. Ou o contrário, a gente está importando muita vacina para gripe. Vamos usar um negócio aí meio... já comentamos até sobre isso, né? Importar aí muita vacina para gripe. Ou seja, nós estamos gastando muito dinheiro importando vacina para gripe. Talvez seja interessante que o governo faça uma medida para atrair ou para montar uma fábrica de vacinas para gripe aqui no país. Ok, gente? Ou seja, eu estou dando esse controle, ele é importante para dar um indicativo para o governo do que ele vai fazer de política econômica. É claro, pessoal, que também é importante, né, você
fazer esse controle para evitar lavagem de dinheiro, né? Se o dinheiro entra e sai do país com muita facilidade, é possível que cartéis aí de drogas, de armas, utilizem aquele país para fazer lavagem de dinheiro. Aí o dinheiro entra no Brasil e é ilegal, é transformado num dinheiro legal, e aí agora você pode gastar, tá? Para evitar a evasão de divisas, para evitar mandar dinheiro ilegalmente para o exterior. Porque normalmente, pessoal, por que as pessoas mandariam dinheiro ilegalmente para o exterior? Porque provavelmente esse dinheiro foi obtido aqui no Brasil de forma ilegal. Gente, não é sempre, tá? Às vezes as pessoas mandam dinheiro para o exterior ilegalmente porque não querem pagar um imposto, mas esse dinheiro foi obtido legalmente no Brasil. Mas pode ser, e isso acontece muito, tá? Que a pessoa mande o dinheiro para o exterior porque esse dinheiro foi obtido ilegalmente no Brasil. Sei lá, com tráfico de drogas, de armas, corrupção, sei lá, qualquer coisa. E aí o cara manda para o exterior ilegalmente. Porque se ele mandar legalmente, as pessoas vão descobrir que ele ganhou aquele dinheiro. E aí podem investigar, isso com certeza vai dar problema. Então, mandar o dinheiro ilegalmente para o exterior é algo ruim, porque a pessoa pode estar, não é regra, pode estar encobrindo um determinado crime. Então, é importante que você tenha esse controle, ok? Controlar esses fluxos financeiros. Isso é algo para nós que é bastante importante. Pessoal, eu vou tentar aqui mostrar aqui uma apresentação aqui para vocês que uma apresentação aqui para vocês. Eu vou tentar mostrar essa apresentação, tá? Vamos ver aqui, porque da última vez que eu tentei na outra turma não funcionou. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês uma apresentação. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês uma apresentação. A apresentação está indo para a tela. Foi, gente, vocês estão vendo? Fala para mim, porque eu não tenho a visão de vocês. Vocês estão vendo um muro, em vez de me ver a minha cara, vocês estão vendo um muro? Responde sim ou não aí. Sim, beleza. Pessoal, olha só. Vamos lá, deixa eu fazer essa apresentação aqui, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Beleza, obrigado pessoal que me respondeu. Acho que vai ficar mais tranquilo para a gente entender. Olha só, gente. Não adianta você ter o seu extrato e você pega o extrato no final do mês da sua conta, ou mesmo a fatura do seu cartão de crédito, e vem escrito assim, você, no extrato do banco, entrou R$100 na sua conta e saiu 80. Entrou R$1.000 na sua conta e saiu 1.200. Não adianta ter isso escrito, pessoal. Não adianta ter isso escrito. Na verdade, o que a gente precisa ter escrito na nossa conta é a discriminação, ou seja, que tem que estar discriminado. Então, saiu R$10 porque eu paguei no débito, saiu R$20 porque eu paguei uma conta, saiu R$30 porque eu transferi, sei lá, dinheiro para minha sogra. Tem que ter uma discriminação. Ah, entrou R$80 por quê? Foi transferência do fulano para minha conta, foi o pagamento do meu salário. Ok, gente? Não adianta ter só um número jogado. Isso tem que estar organizado para que a gente possa saber como é que isso funciona. Gente, no balanço de pagamentos que vocês estão vendo aqui, a mesma coisa. A gente tem que ter isso organizado. Todo mundo aqui que tem cartão de crédito, acredito que a maioria até tem, todo mundo tem cartão de crédito, já pegou a fatura do cartão de crédito e vem lá assim, vem primeiro um bloco assim escrito, compras desse mês, aí vem lá, farmácia tal, padaria tal, vem supermercado,
compra disso, compra daquilo. Aí depois vem um outro bloco, tá? Um outro pedaço, dizendo assim, contas que vão vencer, contas parceladas que venceram esse mês. Depois vem um outro bloco, compras parceladas que vão vencer no mês que vem. Vem organizado, pessoal. Por que vem organizado? Vem organizado para que você possa saber o que é o que. Gente, o balanço de pagamentos ele tem que ser muito bem organizado, tá? Porque se ele não for muito bem organizado, o que vai acontecer é que você não vai entender nada. Imagina a quantidade de negócios que o Brasil faz com o exterior todo dia. Então eu preciso organizar isso muito. Então o balanço de pagamentos, para registrar isso de forma organizada, ele foi dividido em duas partes, tá? É como se fossem dois armários. Um armário que você tem no seu quarto, onde você vai guardar roupas, camisa, calça, roupas de baixo, vamos chamar assim, meias, e um outro armário que é o armário da cozinha. E esse armário da cozinha você vai guardar copo, prato, faca, colher, ok, gente? É a mesma coisa, a gente vai separar porque tem coisas diferentes. O primeiro bloco a gente vai chamar de transações correntes ou conta corrente. Transações correntes ou conta corrente é esse primeiro armário, onde eu vou guardar, onde eu vou registrar aquilo que eu uso mais no dia a dia, aquelas transações mais do dia a dia, ok? Gente, o balanço de pagamentos é um só, tá bom, pessoal? O balanço de pagamentos é um só. Para organizar, eu vou dividir ele em blocos, em capítulos, em seções, ok? Igual um livro. Vamos dar um outro exemplo aqui. Um livro. O livro é dividido por capítulos. Cada capítulo traz uma ideia. E aí, como são ideias diferentes, eu vou dividindo, ok? Aqui é a mesma coisa. O balanço de pagamentos, para ajudar na organização, ele vai ter duas partes. A primeira parte é mais ligada ao dia a dia, que a gente vai chamar então de conta corrente ou transações correntes, ok? A segunda parte é ligado à movimentação de capital, de dinheiro. E a gente vai chamar de conta de capital. Conta de capital. Ok, pessoal? A conta de capital, na verdade, portanto, um desses armários. Então, como se eu tenho dois armários. Um onde eu vou guardar as transações mais no dia a dia e o outro onde eu vou registrar as transações com dinheiro, ok? Vamos olhar agora cada um desses registros diferentes. Vamos olhar agora o primeiro armário, o primeiro capítulo do livro, que é a conta corrente. Gente, a primeira coisa que vai ter na conta corrente é a balança comercial. A balança comercial, gente, vai registrar o quê? As exportações e as exportações de bens. As exportações e as importações de bens. Adriano, e os serviços? Calma, espera um minuto que eu já vou falar dos serviços, tá? Exportação e importação de bens. Por que isso é importante, gente? Porque o comércio internacional, ele é muito importante. Quando o dinheiro entra, normalmente eu tenho uma exportação. Na exportação, o produto vai para o exterior e o dinheiro entra. Quando eu tenho uma importação, o produto entra no Brasil e o dinheiro sai. Por isso a gente tem, pessoal, esse sinal de menos. Exportação de bens menos as importações. As exportações têm sinal positivo porque o dinheiro está entrando. As importações têm sinal negativo porque o dinheiro está saindo. E aí, pessoal, na verdade, o que acontece? Eu vou ter um saldo. Esse saldo pode ser positivo quando eu exporto mais
do que eu importo. Se eu exporto bastante, se eu estou exportando bastante, o sinal vai ser positivo. Quando o sinal for positivo, a gente vai chamar isso de superávit, tá? Quando o sinal for negativo, ou seja, eu estou importando mais do que exportando, o sinal vai ser negativo e eu vou chamar de déficit. Então, superávit e déficit. Superávit é quando o resultado é positivo. Eu estou exportando mais do que importando. E o déficit ocorre quando eu exporto pouco e importo muito. Está saindo mais dinheiro do que entrando. Gente, essa expressão superávit e déficit você pode usar para qualquer coisa. Não só no balanço de pagamentos, mas em qualquer coisa na sua vida, tá? Se o seu, imagina, você está no 5º período, o seu CR é 7, né? O coeficiente de rendimento seu é 7. E aí, do 5º para o 6º período, ele vai de 7 para 7,5, superávit no CR, tá? Então, o CR, ou a balança comercial, ou a conta corrente, ou a conta de capital, você pode usar essa expressão superávit e déficit para tudo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter seria a primeira gaveta dentro desse armário, é a balança comercial. Como vocês perguntaram, tá? O segundo item vai ser a balança de serviços. Porque, pessoal, você pode, além de vender produtos, você pode prestar serviços. Adriano, que serviços seriam esses? Que serviços seriam esses? Aí eu botei aqui alguns exemplos. Segurança. Você pode contratar uma empresa de segurança, sei lá, israelense, americana, japonesa, ou um americano pode contratar uma empresa de segurança brasileira. Não é um produto que eu estou vendendo, é um serviço. Eu tenho aí seguros. Eu posso fazer um seguro da minha fábrica, por exemplo, com uma seguradora alemã, que está lá na Alemanha. Posso. É um serviço. Eu posso ter uma consultoria, tá ok? O que é uma consultoria, pessoal? É aquela, quando você pede um parecer de alguém. Então, imagina, você está andando pela rua, seu celular, andando pela rua não, porque você não vai andar pela rua, você está evitando contato social. Você está em casa, fazendo as suas tarefas para entregar, e aí o seu telefone toca. Quando o seu telefone toca, é uma empresa de advocacia, um escritório de advocacia norte-americano, pedindo uma consultoria para você sobre um assunto jurídico aqui no Brasil. É um serviço que você vai prestar. Você vai mandar o seu parecer jurídico para os Estados Unidos e eles vão mandar o dinheiro para você. Mesma coisa, pessoal. Quando o dinheiro sai do Brasil, sinal negativo. Quando o dinheiro entra no Brasil, sinal positivo. Se eu tiver mais dinheiro entrando do que saindo na balança de serviços, superávit. Se eu tiver mais dinheiro saindo do que entrando, déficit. E por último, pessoal, do nosso resumo aqui, isso aqui é um resumo, tá, gente? Como eu falei, balanço de pagamentos é um troço gigantesco, tá? E por último, a gente tem as transferências unilaterais. Gente, unilateral é aquilo que só um lado faz. Por isso eu botei ali como exemplo, doações. Ok? Doações. Adriano, por que doações é unilateral? Porque imagina o seguinte, compra e venda. Compra e venda. Eu compro o seu carro. Vou pagar 40 mil reais no seu carro. Nesse caso, eu tenho uma obrigação que é bilateral. Eu tenho que te entregar o dinheiro e você tem que me entregar o carro. Ok? Quando é uma transferência unilateral, só tem um lado que vai fazer uma coisa, o outro não precisa fazer nada. Por exemplo, uma doação. Então, a doação, pessoal, ela é uma transferência unilateral. Imagina, você vai trabalhar nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Japão, ou na Austrália, sei lá. E aí você ganha dinheiro lá e manda para sua família aqui.
Você não está pedindo nada em troca da sua família. Então, é uma transferência unilateral. Imagina que a gente tem um terremoto, como teve no Haiti há alguns anos, tá? Várias pessoas, empresas, governos, doaram dinheiro para o Haiti. Essas doações, que podem ser de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de empresas, ou de governos, ela vai ser contabilizada nas transferências unilaterais. Quando esse dinheiro entra no Brasil, sinal positivo. Quando esse dinheiro sai do Brasil, sinal negativo. Se entrou mais do que saiu, superávit. Se saiu mais do que entrou, déficit. Ok? E como é que eu vou saber, pessoal, qual é o saldo final das transações correntes? É só eu somar, né? 1 mais 2 mais 3. E aí eu vou ter o saldo final das transações correntes. Então eu vou ter um resultado parcial nessa primeira gavetinha aqui que a gente chamou de balança comercial, outro resultado parcial nessa segunda gavetinha que a gente chamou de balança de serviços e um terceiro resultado parcial das transações unilaterais. Aí eu somo esses três resultados parciais e eu tenho o resultado da conta corrente. O resultado da conta corrente, de novo, pode ser superavitário ou deficitário. Ok, gente? Então, eu preciso organizar o balanço de pagamentos de forma a eu conseguir ler aquele troço e entender o que está acontecendo. Eu não posso ter números soltos, jogados, porque eu não vou entender nada. Então, a forma de organizar é essa. Eu divido primeiro em conta corrente e depois em conta de capital. A conta corrente a gente vai dividir a grosso modo, tá, gente? Dessas três formas. Ok, pessoal? Vamos passar para a segunda parte. Agora a gente vai para um outro armário, que é o armário da cozinha. E a gente vai ver o que tem nesse armário da cozinha, que na verdade vai falar sobre movimentação de grana, de dinheiro. Ok? O que vai ter nesse segundo armário? A primeira gaveta desse segundo armário, pessoal, são os investimentos. Isso, a renda. Tá, gente? Eu não estou falando da renda, Hernani, para simplificar, ok? Mas como você vê aí, a renda também vai estar classificada. Eu vou falar só sobre o mais básico, tá? E até na nossa prova, você não precisa falar sobre a questão da renda, ok? Tá? Mas eu volto e falo da renda daqui a 1 minuto. Vamos só nos ater aqui ao mais simples, tá? Porque isso nem sempre as pessoas entendem. Vamos lá. O investimento, pessoal, é uma colocação de dinheiro naquele local. Então, vai ser registrado na conta de capital. Ok? Investimento. Gasto de dinheiro. Eu boto dinheiro para investir em alguma coisa. Tá? Esse investimento pode ser para montar uma fábrica, para montar um shopping center, para construir um prédio, para alugar, sei lá. Um investimento qualquer. Ok? E a segunda forma de dinheiro é empréstimos e amortizações. Todo mundo deve estar se perguntando, Adriana, que raio de amortização é essa? Gente, amortizar é pagar um empréstimo, tá? Então você vai ver em muitos livros, em muitos lugares, as pessoas falando assim, empréstimos e amortizações. Empréstimos e amortizações é isso. O empréstimo é quando o dinheiro entra. Amortizar é pagar o empréstimo. Ou seja, eu estou amortizando, diminuindo a minha dívida. Para diminuir a dívida, bom, só tem um jeito, né? Pagar o empréstimo. Ok, pessoal? Então, a conta de capital ela é mais simples aqui da gente entender, tá? A conta de capital ela vai ser dividida em investimentos, amortizações e empréstimos. Qual vai ser o resultado da conta de capital? É fácil, né? É só somar o primeiro, aqui com o segundo. E aí eu vou ter o resultado da conta de capital. De novo, pessoal, por que eu faço isso? Para organizar. Imagina as milhares, se não as milhões de transações que um país faz com o exterior todo mês, num relatório, tudo bagunçado. Então, para evitar essa bagunça, a gente tem essa separação. Primeiro, eu faço uma separação que é grande. Conta corrente, que são aquelas transações um pouco mais ali do dia a dia, e conta de capital,
que é o investimento, que é colocar grana no lugar. Para organizar esses armários que são diferentes, eu tenho gavetas diferentes para colocar as coisas ali. E quando eu precisar saber, por exemplo, o Brasil está exportando muita soja, está exportando pouca soja, qual o remédio que o Brasil importa mais? Para eu saber isso, eu vou direto na balança comercial e fica mais fácil de eu achar, ok? Então, essa organização é para facilitar a gente ter acesso a esses dados, ok, gente? E qual é o resultado final? O resultado final vai ser a soma de A da conta corrente com a soma de B da conta de capital. Então, minha gente, se eu não me engano, eu acho que eu pergunto para vocês, no nosso trabalho, o último, né? O que é o balanço de pagamentos e como ele se subdivide. O que você tem que me dizer? Que o balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômico-financeiras entre um residente e um não residente. Daqui a pouco alguém vai pedir para eu repetir, para eu ditar, sei lá, qual que escrever aqui nos comentários. Gente, está igualzinho no nosso material. E como é que se subdivide? Conta corrente e conta de capital. Na conta corrente eu tenho balança comercial, balança de serviços, transferências unilaterais. Na conta de capital, investimento e amortizações. Pessoal, ninguém precisa decorar isso, tá bom? Ninguém precisa decorar isso. Eu que sou economista, eu tenho que saber isso, ok? Mas vocês não têm necessidade nenhuma de decorar. Mas a gente precisa ter, como eu falei, acho que agora eu voltei, a gente precisa ter, como eu falei, esse conhecimento básico. A gente precisa saber dessa divisão, ok? Só para a gente saber. Então, quando a gente escuta assim, a balança comercial brasileira está com déficit, e isso é ruim. É ruim por quê? Porque tem mais dinheiro saindo do que entrando no Brasil. Isso é ruim. Às vezes você escuta assim, o Brasil acumulou déficit de conta corrente. Significa que quando eu falo de balança comercial, balança de serviço e transferências unilaterais, a gente está tendo déficit, o dinheiro está saindo do Brasil. O Brasil está tendo pouco investimento. O Brasil, ano passado, perdeu, sei lá, 10 bilhões de dólares de investimento. O que é isso, pessoal? É o resultado da conta de capital. Ou seja, você olhou a conta de capital, viu lá investimento. E aí você vê, está saindo mais dinheiro do que entrando. Então, pessoal, quando a gente vê os jornais falando sobre essa coisa, o que a gente vê, na verdade, é uma situação em que nós temos uma complicação. Que complicação é essa? A complicação é a gente ter uma saída de dinheiro que é maior do que a entrada. Então é importante que a gente compreenda, gente, é muito importante que a gente compreenda que essa saída de dinheiro, ela pode gerar um problema para o país, porque a gente tem uma possibilidade do dinheiro sair, e aí, bom, o dinheiro vai acabar, tá? A pergunta aqui do Diogo é o seguinte: as transferências unilaterais sempre resultam em déficit? Não, Diogo. Não, Diogo, perdão. Não. Imagina o seguinte: eu tenho vários brasileiros que moram no exterior. Esses brasileiros mandam dinheiro para o Brasil. Se entrou mais dinheiro do Brasil do que saiu nas transferências unilaterais, ok? O que está acontecendo é um superávit, tá? Ok, gente? Então, imagina o seguinte. Gente, esse exemplo é verdadeiro, tá? Esse exemplo é verdadeiro. Eu não estou falando aqui nem para menosprezar, nem para elogiar. Entenda que aqui é uma questão de matemática, ok? Eu não estou fazendo avaliação de nada, porque em tempos que a gente vive, a gente sempre tem que avisar essas coisas. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela recebe doações dos seus fiéis, como acho que quase todas as igrejas no mundo, tá? Onde é que fica a sede da Igreja Universal do Reino de Deus? No Brasil.
Então, todas as doações que são feitas para a Igreja Universal do Reino de Deus, nos templos que ela tem no mundo todo, uma parte desse dinheiro vem para o Brasil. Isso é doação. Entra como transferência unilateral e vira doação. Entra com sinal positivo no Brasil. Da mesma forma que se... Gente, só um segundo que caiu aqui minha caneta. Mil perdões. Da mesma forma que se tiver um alemão trabalhando no Brasil e ele mandar dinheiro para a Alemanha, para a família dele, tá? Esse dinheiro vai ser registrado nas transferências unilaterais como sendo uma saída, um sinal negativo, ok? Então, basta que eu tenha uma entrada maior de dinheiro que eu vou ter superávit. É claro que você vai dizer para mim, mas Adriano, olha só, o Brasil até pode ter um resultado bom na balança comercial, mas na balança de serviços é provável que a gente tenha resultados piores, porque a gente contrata mais serviço do exterior, historicamente, do que vende serviço para o exterior. E eu vou dizer para você, é verdade, você está muito bem informado, isso é verdade. Então, normalmente, a balança de serviço acaba tendo um resultado ruim. Isso é algo que é comum na história brasileira. Mas é comum porque, historicamente, o Brasil vende pouco serviço para o exterior. Tá? A gente acaba vendendo muito produto, tá? Muitos bens, mas a gente vende pouco serviço. Então, a gente acaba tendo, às vezes, déficits nessa conta. Mas o fato disso acontecer muitas vezes não significa que vai acontecer sempre. Ok? A mesma coisa acontece com as transferências unilaterais. Então, pessoal, quando a gente fala de transferência unilateral, o que a gente tem é algo que é bastante importante, tá? Algo que é bastante importante. E isso é algo que a gente precisa, compreender, tá bom? Gente, de novo, e para encerrar a nossa aula, por que é importante esse registro? Pelo mesmo fato que é importante você ter o controle na fatura do seu cartão de crédito, para você ter controle no seu extrato do banco. Eu preciso saber se o dinheiro está entrando e se o dinheiro está saindo. Por que ele está entrando? Por que ele está saindo? E eu preciso desse registro. Como é dinheiro que entra e sai, é um registro contábil. Ele faz parte da contabilidade nacional, das contas nacionais. Contabilidade. Ok, gente? E isso é importante e a gente vai começar a ver por que isso é importante depois, nas próximas aulas. Pessoal, com relação ao que a gente viu até aqui, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade para perguntar. Gente, enquanto o pessoal vai digitando ali as dúvidas, deixa eu só falar uma coisa importante aqui. Gente, a gente não vai ter mais aula essa semana, porque sexta-feira Santa e é feriado, né? E é importante que a gente lembre que a gente está na Semana Santa. Então, eu quero desejar para vocês uma semana verdadeiramente santa. Eu quero desejar para vocês uma excelente Semana Santa, que a gente possa aproveitar e mesmo sem poder sair, às vezes sem poder estar com as pessoas que a gente gosta, né? Eu quero aproveitar para desejar a todos uma excelente Semana Santa, uma Páscoa maravilhosa, que a gente possa até aproveitar esse momento para refletir sobre o verdadeiro significado e o verdadeiro motivo da Páscoa, tá? Que a gente tenha aí a possibilidade de estar com os nossos familiares e amigos. Se eu não puder estar presencialmente, manda uma mensagem. Ligar é melhor do que mensagem. Fazer uma chamada de vídeo é melhor do que só ligar, principalmente para aquelas pessoas da nossa família que a gente sabe que estão, às vezes, mais isoladas. Uma ligação, tá, faz muita diferença para que a pessoa tenha contato. Então, eu quero desejar a todos uma excelente Páscoa para todos vocês. E, acima de tudo, gente, vamos lembrar, saúde, lavar a mão, usar álcool gel, evitar as aglomerações, o contato social, para que a gente possa passar por esse problema e que a gente possa até, quem sabe, né, ter a nossa prova final já em sala de aula, já voltando à nossa normalidade, que seria aí algo bastante interessante. Se é que a gente vai voltar exatamente à normalidade anterior.
eu acho que essas experiências muito impactantes acabam transformando a gente, e aí o passado deixa de existir mesmo, e a gente tem uma nova perspectiva sobre a vida, e aí vai ser tudo muito diferente. Mas eu espero do fundo do meu coração que a gente possa ter uma excelente Páscoa, é o que eu desejo para vocês, é o que eu desejo para toda a família de vocês, tá? Quem é religioso, quem não é religioso, não tem problema, tá? Eu quero desejar para todo mundo uma Páscoa excelente, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a família de todos vocês, e por favor, mandem um abraço para todos, fala que eu mandei, desejando uma feliz Páscoa, ok? Quem não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, tá liberado, pode ir para o seu almoço, tenho certeza que está todo mundo com fome e querendo almoçar. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, pode mandar as dúvidas, tá ok? Eu vou encerrar aqui a gravação e rezar para o Google mandar o link para eu disponibilizar para vocês ainda hoje, ok, pessoal? Gente, forte abraço, uma